Olá, tudo bem? Eu quero falar com você hoje sobre o Plano Collor e o direito do produtor rural, os efeitos no crédito rural. E por que agora desenterrar esse assunto de 30 anos atrás, o Plano Collor? O que afeta na vida do produtor rural em 2021? Eu quero explicar para você toda essa história, mas antes eu preciso fazer duas perguntas para você, produtor rural, que talvez esteja nessa situação, talvez tenha dinheiro a ser restituído, tenha dinheiro a receber ou ser compensado por algum débito que porventura tenha com o Banco do Brasil. Vamos lá então, para que eu explique para você todo esse histórico jurídico do que pode afetar a vida do produtor rural? Essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal que levantou a suspensão da decisão do recurso especial 1.319.232 do Distrito Federal? Vamos lá então? Primeiro, eu quero que você responda a dois questionamentos, perguntas a serem respondidas pelo produtor rural. Você, produtor rural, antes de março de 1990, buscou junto ao Banco do Brasil recursos financeiros para a sua atividade produtiva, através de cédula de crédito rural? Em segundo lugar, os vencimentos de tais operações se deram após 15 de março de 1990? Se as duas respostas forem positivas, você, produtor rural, com toda certeza tem esse direito, tem direito a ser restituído, pois foi cobrado há 30 anos de forma indevida e deve ser então restituído. E sabe por quê? Porque a Justiça declarou a ilegalidade da incidência de correção monetária de 43,04% nas cédulas de crédito rural em decorrência do Plano Collor. E eu vou explicar por que esta ilegalidade nesta diferença. Você, produtor rural, então, talvez tenha dinheiro a ser restituído, a receber ou ser compensado, se possui dívida atual com o Banco do Brasil. Vamos lá então entender toda essa história? Olha, o Plano Collor voltou a ser motivo de discussões aí no mundo jurídico, pois as ações judiciais elas estavam suspensas com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2014, o Superior Tribunal de Justiça ele firmou a tese de que aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990 nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices de caderneta de poupança. Então, o que significa dizer que a aplicação do IPC nessas cédulas de crédito rural foi feita de forma indevida pelo governo, pelo Plano Collor. A Justiça, então, declarou esta ilegalidade. Veja bem, lá em 15 de março de 1990, o governo editou o Plano Collor e lá substituiu o BTN fiscal, o bônus do Tesouro Nacional Fiscal, que remunerava as cadernetas de poupança para o IPC. E isso acabou alterando os contratos agrários, as cédulas de crédito rural, cujos vencimentos se deram após 15 de março de 1990. Então, da noite para o dia, o produtor rural ele ficou devendo aquela dívida de crédito, aquele financiamento agrícola, ele ficou devendo de forma dobrada. Porque pensa bem, o produtor ele remunerava ali a cédula em 41,28%. Passou a remunerar para 84,32%, uma diferença indevida de 43,04%. O Ministério Público Federal, então, ingressou com uma ação civil pública no dia 1º de julho de 1994 para que o Poder Judiciário declarasse a ilegalidade desta substituição de índice de remuneração
nas cédulas de crédito rural, visando beneficiar todos os produtores rurais. Essa ação foi julgada em primeira instância em 1997, em 20 de novembro de 1997, e foi dado ganho de causa em segunda instância. O Banco do Brasil e a União Federal, não satisfeitos logicamente com a decisão de primeira instância, ingressaram com um recurso que foi para a segunda instância e lá a ação foi julgada improcedente. O Ministério Público Federal, então, ingressou com um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Em 2014, então, dezembro de 2014, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que aplica-se o BTN, sim, de 41,28% no mês de março de 1990 nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices de caderneta de poupança. Então, o que significa dizer que aquele plus de 43,04% aplicados naquelas cédulas rurais foram considerados ilegais. Ocorre que, com recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, esta decisão foi declarada suspensa até que o recurso extraordinário fosse julgado. E neste recurso extraordinário se discutiu sobre os efeitos desta decisão. Se os efeitos eles surtiriam para a jurisdição do Distrito Federal ou se para todo o país. O Supremo Tribunal Federal, então, declarou que não serviria apenas para o órgão prolator da decisão, mas o efeito seria, então, erga omnes para todos os produtores rurais que estejam nesta situação. Então, significa dizer que agora a decisão do Supremo de março agora de 2021 faz com que todos os processos voltem a andar para que o produtor rural possa exigir o cumprimento desta decisão. Então, o que nós aconselhamos ao produtor rural? Que ele vá até o cartório de registro de imóveis, ele solicite a certidão de matrícula do seu imóvel para olhar se há averbação de cédulas rurais emitidas antes de março de 1990, cujos vencimentos foram posteriores a essa data. Pesquise cédulas rurais emitidas de 1987 a 1991. Se o produtor fez a operação antes de março de 1990 e com vencimento posterior a 15 de março de 1990, estas cédulas rurais que estão arquivadas no cartório de registro de imóveis pode ser pleiteada a sua cópia para o oficial do cartório para se anexar a este processo juntamente com esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, este acórdão no RESP 1.319.232 do Distrito Federal. Inclusive, eu vou deixar aqui o seguinte recado. Você que tem interesse em adquirir o meu e-book totalmente gratuito, um e-book que é tipo uma cartilha orientando sobre este assunto, você pode deixar o seu nome e o seu e-mail nos comentários deste vídeo aqui no meu canal do YouTube, que eu envio para você este e-book totalmente gratuito com todas as orientações que você precisa para ingressar com a execução judicial, a execução por título judicial, este cumprimento de sentença. Basta você juntar esta cédula de crédito rural, juntar esta decisão, este acórdão do STJ e também pedir para que um contador faça o cálculo aritmético, porque nesta decisão, neste acórdão, o Superior Tribunal de Justiça fixa o seguinte entendimento, e eu quero ler para você essa decisão
como você poderá fazer este cálculo de atualização que está no dispositivo desta decisão, que você acessando o meu e-book, você clica na penúltima página, vai ter o link desta decisão para que você entre e leia esta decisão. Então tá lá, ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, ou seja, o Banco do Brasil e a União, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 90, 84,32, e o BTN fixado em idêntico período, 41,28%, ou seja, a diferença dá 43,04%, que foi cobrado indevidamente. Corrigidos monetariamente, os valores a contar do pagamento, a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, até dia 11 de janeiro de 2003, aplica-se 0,5% ao mês, quando passarão então para 1% ao mês, nos termos do que diz lá o artigo 406 do Código Civil de 2002. E condenou então o Banco do Brasil a comunicar a todos os mutuários que mantiveram um contrato dessa natureza da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Só que o Banco do Brasil não comunicou, mas a gente comunica você aqui e informa você aqui no nosso canal, tá bom? O cálculo do contador, então, deve ser baseado neste dispositivo desta decisão, tá? Que não sofreu alteração em seu mérito quando do recurso extraordinário. Então, você, produtor rural, pode ingressar com este cumprimento de sentença, juntando a decisão, o acórdão deste recurso especial e juntando a cédula de crédito rural e o cálculo ali aritmético, tá bom? Então, é isso aí. E muitos perguntam, mas se aquele produtor rural já faleceu? O direito passa para os sucessores, para os herdeiros. Eles têm o direito de ingressar com este cumprimento de sentença. Tá certo? Então, fica aqui este meu comentário sobre este assunto. Basta você fazer o seu requerimento junto ao cartório de registro de imóveis, pedindo ali as cédulas rurais que ali estão arquivadas antes deste período de março de 1990, cujos vencimentos foram posteriores a 15 de março de 1990. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.